Então, vamos seguindo para a parte 2, né? A gente estava falando sobre os hormônios da suprarrenal, da glândula adrenal e da questão do sistema de luta ou fuga, né? Sistema de luta e fuga, que é um sistema que a gente tem desde lá um resquício, né, dos tempos primitivos, de quando a gente vinha algo e a gente precisava correr ou lutar. Então, é uma defesa do nosso corpo em que a gente tem essa preparação do nosso organismo. Então, vamos começar falando das catecolaminas, né? Epinefrina e norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina. Então, é até parte do senso comum a gente falar que a adrenalina é aquele hormônio que nos acelera, né? Que nos coloca ali pronto para a atividade. E na última aula que eu falei sobre o sistema cardiovascular, a gente falou um pouco sobre como que o nosso sistema cardiovascular responde ao exercício físico, que a frequência cardíaca vai subir em paralelo à intensidade do esforço, e isso também vai acompanhar o consumo máximo de oxigênio e a pressão arterial sistólica, tá? Em relação à intensidade do esforço. E aqui a gente vai ver também um pouquinho em relação ao exercício físico, agora especificamente dessas duas catecolaminas. Então, aqui a gente tem a estrutura da norepinefrina ou da noradrenalina, e aqui do lado da adrenalina em si, tá bom? Do processo estrutural delas e da ação. Tá? Assim como a gente falou do GH ser hiperglicemiante, aqui a gente também tem, através das catecolaminas, um bloqueio da entrada da glicose no músculo. Por quê, Thalissa? Porque eu preciso manter a minha glicemia alta na corrente sanguínea. Se eu estou no sistema de luta ou fuga, eu não posso correr o risco de fazer uma hipoglicemia. Tá? Então, eu vou utilizar mais as minhas fontes de energia de tecido de gordura, de tecido adiposo, tá? Porque a minha gordura ela consegue oferecer maior quantidade de energia. A minha gordura, na verdade, ela é mais eficiente para produzir energia do que a glicose em si, tá? Então, eu vou lá mobilizar esse estoque de gordura durante o exercício físico. E aí aqui tem uma tabela, né? Uma tabela adaptada dos autores, falando justamente sobre isso, sobre a intensidade do exercício e as concentrações sanguíneas dessas duas catecolaminas. Então, eu tenho aqui adrenalina e noradrenalina, tá? É interessante a gente observar que no repouso eu tenho uma concentração próxima a zero de adrenalina e uma concentração sanguínea aqui de mais ou menos meio nanograma por ml de noradrenalina. Quando eu passo para uma intensidade de 50% do VO2 máximo, eu mantenho, mas quando eu vou para intensidades mais altas, eu tenho um aumento da minha resposta adrenal. Então, olha a diferença que eu tenho quando eu saio de uma intensidade de 50% do VO2 para 75% do VO2. Olha o pico que eu vou ter de noradrenalina aqui, tá? A minha adrenalina em si, ela ainda não teve uma expressão muito grande, ela vai ter uma expressão maior quando eu passo de 75%. Tá? Aí aqui sim, quando eu vou entre 75% a 100% do VO2 máximo, eu tenho a participação das duas catecolaminas, tanto da epinefrina quanto da norepinefrina, tá? Mas olha a diferença expressiva que eu tenho quando eu tenho intensidade aqui, já é uma intensidade moderada. Então, se a gente for levar isso lá para as zonas de treino, quando eu estou aqui numa intensidade de menor que 50% do VO2 máximo, é um exercício muito leve. Eu praticamente não tenho descarga adrenal, tá? Eu ainda não mobilizei a minha reserva de tecido adiposo, tá? Eu ainda não tive esse estímulo adrenal aqui. E aí, quando eu vou para uma zona moderada de 50% a 75% do VO2 máximo, eu tenho um pico de noradrenalina e aí eu começo a ter esses efeitos aqui da catecolamina,
tá? Começa a ter esse efeito de descarga adrenal. E quando eu vou para uma intensidade alta, quando eu vou acima de 75% do VO2 máximo, quando eu vou em esforços máximos a submáximos aqui, eu tenho a ação das duas catecolaminas concomitantemente. E aí, realmente, eu consigo... Claro, eu tenho uma ação antiglicemia, uma ação hiperglicemiante aqui, eu bloqueio a entrada de glicose, mas eu consigo aproveitar muito do meu metabolismo de triglicerídeos, tá? E isso é um dos fatores que suportam a ideia de que o HIIT, né, que o exercício intervalado de alta intensidade, de fato, ele contribui muito para a queima dos meus estoques de gordura. Essa é uma das teorias que dão esse suporte. Olha, realmente, quando a gente trabalha em altas intensidades, mesmo que sejam períodos curtos, mas quando a gente trabalha em altas intensidades, a gente consegue atingir picos de mobilização de gordura muito interessantes, tá? E aí acontece o processo de perda de gordura, tá? Através dessa mobilização aqui. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Certo? Então, claro que eu tenho um risco cardiovascular aumentado, tá? Mas eu tenho também um efeito benéfico aumentado, tá bom? E vamos falar do cortisol. O cortisol, ele ficou também popularmente conhecido como hormônio do estresse, né? Porque ele tá também relacionado com essa questão de luta ou fuga, de adrenalina, de estresse. E o exercício físico é um estresse ao nosso organismo, tá? O exercício físico, ele é um estresse programado e controlado, mas sim, ele é um estresse ao nosso organismo, que precisa estar dentro desse contexto de programado e controlado. Por isso que a recuperação do exercício é tão importante quanto o exercício físico em si, tá? A gente falou da expressão do GH durante o sono profundo, e aqui a gente vai falar da modulação do cortisol durante o sono também. Um sono de qualidade, ele está relacionado ao controle dos níveis de cortisol, tá? A intensidade e o volume de treino adequado para cada pessoa está relacionado ao controle do nível de cortisol. Porque sempre que a gente vai falar de exercício, a gente tem que ter cuidado entre remédio e veneno. A gente tem que ter cuidado com a dose. Então, se o volume e a dose, se o volume e a intensidade do meu exercício não estiver muito bem ajustado e eu começar a entrar em overtraining, eu começo a ter efeitos aqui, ó, que não são tão interessantes quanto do cortisol. Mas vamos discutir sobre eles aqui. O que o cortisol faz? Primeiro, ele facilita a ação de alguns outros hormônios. O cortisol, ele ajuda a ação do GH e da testo. Então, para o exercício é muito bom. Se eu quero ganhar tecido, se eu quero ganhar músculo, poxa, é muito bacana eu ter um glicocorticoide que ajuda o trabalho do GH e da testosterona. Para ganhar músculo é excelente. Por isso que o cortisol em si ele não é ruim. Ele só precisa estar em quantidades adequadas. Por quê? Ele é um antagonista da insulina. Ele também é hiperglicemiante, ele inibe a captação da glicose. Então, aquele indivíduo que ele sempre está com cortisol muito alto, que ele não descansa, que ele não recupera, que ele é muito adrenado, que ele passa muito estresse, que ele sempre está com o sistema de luta e fuga ativado, ele já está com o pé na diabetes. Ele já está com um pezinho ali na diabetes, porque a glicose dele sempre vai estar mais alta, porque ele, se o cortisol está muito alto, a insulina está inibida. Ele está fazendo um antagonismo de insulina, tá? Por isso que a gestão do estresse faz parte do tratamento da diabetes, né? A síndrome metabólica, ela vai dizer muito mais sobre fatores comportamentais, sobre prática de exercício, sobre alimentação e sobre gerenciamento do estresse. É o que eu estava falando até esses dias também, né? A gente não está mais lá na floresta, né? A gente não tem que correr de um predador, mas a gente tem trânsito,
alguém te fechando, alguém te buzinando, o celular tocando o tempo todo, problema no trabalho, família. O tempo todo a gente está em torno de agentes estressantes, né? Agentes estressores ali. E o gerenciamento desse estresse precisa acontecer. A gente precisa de fontes que nos ajudem a lidar com esse estresse, tá? O cortisol, ele também suprime a função do sistema imune, então aquele indivíduo que mantém cortisol muito alto, ele tem um déficit imunológico, tá? Algo que a gente discutiu muito no início da pandemia é que os exercícios de alta intensidade, talvez eles devessem ser evitados, porque quanto maior a intensidade do exercício, mais cortisol eu libero, e quanto maior o cortisol, maior a supressão do sistema imune. Então, pensando em manter uma imunidade mais alta, altas intensidades de exercício não são interessantes. Então, quando eu preciso ter um controle sobre fator imune, eu tenho que trabalhar com intensidade de leve a moderada. Tá? É por isso que lá no hospital, talvez não seja o momento da gente trabalhar alta intensidade, porque a gente está prezando por preservar o sistema imune. Tá? Thalissa, mas você acabou de falar que a alta intensidade mobiliza gordura e tudo. Sim, mas também suprime o sistema imune. Então, o tempo todo, quando a gente está falando de prescrição de exercício, de ajuste hormonal, é o tempo todo vendo o que é melhor para aquela pessoa naquele momento, tá? O cortisol, ele também é conhecido aí como um hormônio catabólico, né? Porque a insulina, ela é anabólica. A insulina constrói tecidos. Se a insulina constrói tecidos e o cortisol é antagonista, ou seja, ele é contrário, ele inibe a insulina, o cortisol acaba sendo catabólico, tá? E ele tem esse efeito também hiperglicemiante. A hiperglicemia também, o próprio processo de hiperglicemia, ele também dificulta o ganho de massa muscular, tá? O cortisol, gente, ele também pode aumentar a formação de gordura. Então, aquela pessoa que é muito estressada, que não recupera, que dorme pouco, ela vai tender a engordar, porque se eu tenho um excesso de glicose no sangue, o meu corpo vai armazenar essa glicose de que forma? Um pouco como glicogênio hepático e muscular e o resto como triglicerídeo, como tecido adiposo, como gordura. Então, se eu não estou conseguindo colocar glicose para dentro da minha célula, eu estou ficando com muita glicose, eu vou acumular isso como tecido de gordura, eu vou sintetizar mais tecido adiposo, tá? Então, o estresse engorda, cortisol alto engorda. Se eu não consigo fazer uma modulação do cortisol, eu vou engordar, o meu paciente vai engordar, simplesmente por um mau gerenciamento de cortisol. Tá? Isso aqui está muito relacionado à questão de sono, de recuperação do exercício, tá bom? E outros fatores estressores em si. Tranquilo? Ó, vou dar uma outra passada agora com imagens sobre o cortisol para a gente voltar. Então, o cortisol, como eu disse, ficou conhecido como esse hormônio do estresse, ele é uma resposta do nosso corpo ao estresse. Então, eu tenho de novo o eixo hipotálamo hipofisário aqui, hipotálamo regulando a hipófise, liberação do hormônio adrenocorticotrópico lá para a suprarrenal, liberação de cortisol. Tá? E aí o cortisol aumentado vai influenciar o ciclo circadiano, aumenta a pressão arterial, suprime o sistema imune, tá? Altera a insulina, altera a fertilidade. Muitas mulheres não conseguem engravidar por uma taxa de cortisol muito alta, tá? Vai aumentar a retenção de líquido, também principalmente em nós mulheres, tá? Retenção de líquido. Vai diminuir a síntese de aminoácido, a formação de massa óssea, aumenta o metabolismo de gordura e estimula a formação de glicogênio hepático, certo? Para a gente ir finalizando a nossa aula, né?
Já estamos aí já na segunda parte da nossa aula, já aí com um bom tempo. E a gente vai falar dos nossos hormônios gonadais, né? Os hormônios sexuais. Dentro do exercício, o hormônio sexual que a gente mais fala é a testosterona, não tem como, né? A testosterona, ela vem com uma promessa dentro do ambiente de exercício que você vai ganhar músculo, que você vai perder gordura, e é o hormônio mais popular mesmo, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, dentro das suas mais variadas apresentações farmacêuticas, aí, fórmulas químicas, a testosterona está presente. Também tem muita coisa para a gente falar dentro da testosterona, de repente, se for do interesse de vocês, a gente faz uma aula só para ela, tá? O grupo de estudos, ele vai meio que de acordo com as demandas de vocês. Eu estou fazendo a apresentação das aulas, mas se vocês falarem, Thalys, de repente a gente pode falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre aquilo. A gente abre outras aulas, aprofunda, abre uma discussão lá no grupo, então fico assim, querendo também saber essa devolutiva de vocês, tá bom? Em relação à testosterona, gente, ela não é vilã, ela não é mocinha, ela é um hormônio. Que é importante sempre a gente avaliar valores de referência individuais, tá? É importante, sim, as mulheres fazem muito reposição hormonal com a idade e os homens muitas vezes não fazem essa reposição. Então, não é só porque o indivíduo está envelhecendo que ele precisa ficar com a testosterona muito baixa. Muitos homens se beneficiam, sim, com reposição hormonal de testosterona com o passar da idade, né? A gente discutiu o que é um hormônio lipídico, então ele tem uma facilidade de atravessar a membrana celular, ele vai ter uma ação de aumentar a força muscular, aumentar a potência muscular, aumentar massa muscular, ele faz uma hiperplasia associada a uma hipertrofia muscular, ele ele otimiza o uso de gordura, então ele reduz tecido adiposo, né? Mas tem alguns efeitos colaterais que precisam ser observados. Pode resultar numa menor sensibilidade à insulina, tá? E aqui, assim como o GH, muitas pessoas fazem uso da testosterona associada à insulina, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque o testículo do homem produz testosterona. Se o homem começa a colocar testosterona de forma externa, o corpo fala assim, uai, testículo, a testosterona já tá vindo pronta, não precisa produzir mais não. E aí ele vai ter o quê? Ó, um hipogonadismo. Ele vai ter um hipogonadismo, uma hipotrofia ali do testículo, né? O testículo pode parar de produzir testosterona, né? Pode reduzir a produção de espermatozoides, tá? Porque eu já estou oferecendo de forma externa. A mesma coisa a insulina. Se eu começo a fazer uso da testosterona associada à insulina, também eu posso gerar uma disfunção pancreática. Então tem que ter muito cuidado, tá? Um efeito colateral é reduzir o LDL reduzir o HDL e aumentar o LDL, tá? Então eu fico com um perfil lipídico muito ruim, tá? Favorecendo doença cardiovascular. Um efeito colateral que a gente vê aí na mídia de vez em quando é a questão realmente de alteração de humor. É um hormônio que tende a uma maior agressividade, né? A um maior comportamento, comportamento mais agressivo mesmo, tá? Coloca esse indivíduo em risco cardiovascular, tá? Então, algumas coisas aqui precisam ser observadas. Mas eu já tive também paciente idoso que fez suplementação de testosterona e que evoluiu assim com uma melhora exponencial. Então, assim, é aquela história, nada é de 100% ruim ou 100% bom. A testosterona em si, ela é um hormônio excelente, que precisa ter uma indicação individual, tá? Ah, tá tomando bomba. Sim, tem muito preconceito ainda em relação a isso, tá?
se bem prescrito e bem utilizado, tem efeitos incríveis, tá? Nas mulheres ainda tem efeitos, alguns efeitos ainda mais controversos, tá? Mas a gente pode abrir uma discussão um pouco maior sobre isso, de repente, num segundo momento, tá bom? Porque eu quero falar ainda sobre a diabetes tipo 2, tá? Porque a gente está falando aqui de um hormônio esteroide, né? Esteroide anabolizante. A gente está falando aqui de um hormônio esteroide que é um hormônio lipídico. E ao contrário do hormônio lipídico, a insulina é um hormônio peptídico que precisa de alguma coisa para se encaixar na célula. Então, o que é a resistência à insulina? É quando eu não consigo ter esse acoplamento eficaz ali da insulina no seu receptor celular, que resulta uma glicemia alta no indivíduo, porque eu não consigo colocar essa glicose para dentro. Então, aqui eu tenho um esqueminha para a gente ver. Ó, eu vou ter o meu receptor de insulina e a insulina ela não consegue atravessar aqui a minha membrana celular, porque ela não é lipídica, ela é um hormônio peptídico. Então, a insulina ela tem que se acoplar a esse receptor para ela poder sinalizar a translocação das vesículas de GLUT4 para a membrana e aí sim a glicose pode entrar. Então, a insulina se acopla ao receptor da membrana, desloca o GLUT4 e o GLUT4 faz a entrada da glicose. E aí, esse processo faz síntese lipídica, síntese de glicogênio, síntese de proteínas e e faz a mitogênese também, tá? Então, a insulina ela é construtora, tá bom? Mas eu preciso desse acoplamento. E o meu indivíduo com diabetes tipo 2, ele perde justamente esse acoplamento aqui. Esse receptor, ele fica resistente à insulina, tá? E aí, o que o exercício faz? Que legal. Eu gosto muito dessa imagem aqui, depois vocês podem ler com calma, justamente porque se eu tenho uma dificuldade em acoplar minha insulina ao receptor aqui, ó, eu posso ter outras vias. Então, o exercício entra aqui, ele reduz a expressão e atividade de algumas proteínas de efeito negativo. Então, ele entra, ele já vem reduzindo, tá? E só de você se exercitar, automaticamente a sua resistência à insulina já melhora. A sua sensibilidade à insulina melhora. Então, primeiro ponto, comecei a me exercitar. Eu fico mais sensível à ação da insulina, porque eu vou bloquear esses fatores que deixam a resistência. Tá? Um segundo ponto é que eu sinalizo uma outra via aqui da MPK que facilita o deslocamento do GLUT4 para a membrana. Então, ainda que exista essa resistência, através da minha sinalização de via AKT-AMPK, eu desloco o GLUT4, mesmo que o receptor de insulina esteja resistente. O exercício consegue deslocar esse GLUT4 para trazer a glicose para dentro. Então, hoje, o principal tratamento para diabetes tipo 2 é exercício físico. Não é falado isso de forma tão clara, tá? Não, antiglicemiantes orais, eles são importantes, mas o principal tratamento para diabetes tipo 2 é exercício físico, porque é o que vai tanto melhorar a sensibilidade do receptor à insulina, quanto facilitar a entrada da glicose. Porque eu vou por duas vias tratar essa disfunção. Tá? Então, a gente precisa falar assim bem claramente. Tratamento para diabetes tipo 2 é exercício físico. Tá? O antiglicemiante ele é um paliativo, ele não resolve o problema. O que melhora a sensibilidade à insulina é a inibição dessas vias aqui através da prática regular de exercício. Tá? Enquanto a sensibilidade ainda não vai melhorando, eu vou via MPK deslocando o GLUT4, que é essa vesícula aqui que faz a entrada da glicose.
certo? Ainda estão aí? Ufa! E para a gente finalizar, o que eu falei para vocês, né? Que o músculo, ele é considerado um tecido endócrino, tá? Aqui no livro tem toda uma página que fala dessa nova descoberta do músculo como órgão endócrino. Depois eu posso mandar para vocês também o texto, para vocês lerem com calma, tá? Mas que esse tecido contrátil aqui, ele vai produzir miosinas que regulam a glicose hepática durante o exercício e aumentam a lipólise, tá? Então, só de você ter contração muscular, você já faz uma regulação de lipólise e de glicose hepática, certo? E aí a gente sempre buscando esse equilíbrio, essa homeostase do nosso organismo. Pessoal, muito obrigada por acompanharem, tá bem? Vou deixar para abrir aqui para vocês se tiverem alguma dúvida, se